Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Que bom. Que a gente, na noite de hoje, a gente tem a condição de fazer uma reflexão sobre seguir com Jesus. A gente sabe que nem sempre é fácil, mas que a gente tem essa busca de seguir com Jesus. Não somente seguir com Jesus, mas trabalhando. Eu preciso falar sempre isso. Né? Sabe, vem com a história de que é palestrante. Eu não sou palestrante, sou apenas um conversante. Então, a conversa da noite de hoje vai ser trilhando por este caminho. Há cerca de 2000 anos atrás, um homem, pagando por um crime que não cometeu, numa pena dolorosa, levada aos piores ladrões, um homem foi morto, pregado em uma cruz. E entre as suas últimas palavras, ele, lá de braços abertos, olha para todos nós representados, ergue o seu olhar para o céu e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele diz isso de braços abertos para mostrar que não é para a gente cruzar os braços. Ele diz isso que está se entregando a Deus, não como forma de dizer estou desistindo, muito pelo contrário. Lutou até o último instante em que suportou. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, o que estava por acontecer. E ele é um grande exemplo para nós. Este homem é o que todos nós chamamos aqui no Brasil de Jesus. Eu aqui no Brasil porque mundo afora a gente vai encontrar sendo chamado por outros nomes, embora o nome de registro dele não era Jesus, né? Todo mundo já sabe que a gente aqui traduz para Jesus. Pronto, agora para quem é cristão vai dizer, mas que história é essa que o nome de Jesus não era Jesus? Jesus já é uma tradução de tradução de tradução. Não é? O nome de Jesus seria Yeshua ou Yershua, algo assim. Mas aí a gente aqui traduz para Jesus, que vem jamais da língua latina, né? Iesu, e por aí vai. Mas aí a gente vai dividir essa palestra exatamente pelo título, pelo seu tema. Seguindo com Jesus, seguir com Jesus, depois a gente vai falar sobre trabalhando e depois em sua vinha. Vai dividir nesses 3 pontos. Pois bem, alguns desafios surgem em nossas vidas. E na noite de hoje a gente vai falar também sobre política. Sobre política? Sim, sobre política. Eu fiz uma palestra numa casa recentemente e esse tema, e quando eu falei que era sobre política, eu olhei para quem estava dirigindo o trabalho, eu perguntei, pode falar sobre política aqui? Ela olhou para mim e disse, não. Digo, mas se eu falar alguma coisa demais, você me chame a atenção, me cutuque aqui. E aí eu olhei para o pessoal que estava assistindo e aí disse, hoje a gente vai falar sobre política. A política da boa vizinhança.
porque isso é fazer política. A política da paciência, porque isso é fazer política. Vocês imaginam o que é a gente ter paciência de suportar certos comentários, de suportar certas coisas ditas para nós? Às vezes a gente precisa também da grande política do silêncio, do calar, para não falar de cabeça quente. Eu sei que aqui nós não encontramos pessoas que têm essas dificuldades, né? De pouca paciência, nem dificuldades de calar. Eu sei. Embora eu saiba disso, eu gostaria muito de poder abordar isso, para que quando a gente sair lá fora, a gente tenha essa consciência da necessidade da gente saber também calar. Deixar para falar no outro momento, que a gente tiver com a cabeça mais fria, porque de cabeça quente, só o que funciona de cabeça quente é palito de fósforo. Não é? E ainda assim, de vez em quando, queima o dedo de alguém. Por isso, de cabeça quente, não é momento de diálogo. Cabeça quente é momento de esfriar, refletir, para que no momento mais adiante, de cabeça mais fria, a gente possa conversar. Então vamos lá. Primeiro trecho da palestra, seguir com Jesus. Bom, seguir significa que você está ao lado de alguém. Ou andar atrás de, não é? Porque a gente pode seguir alguém estando ao lado, não pode seguir pisando nos mesmos passos. E aí já começa a ficar um pouquinho difícil, porque seguir Jesus é andar nos mesmos passos que ele trilhou aqui. O passo da paciência, o passo da resignação, o passo do calar. Porque imaginem o que é ter paciência e no momento que está sendo surrado pelos soldados, um daqueles soldados lhe bate à face com uma cana e só olha para a pessoa e diz assim: por que me bates? Se fosse nos dias de hoje e usasse a internet para dizer assim: por que você está falando isso? A gente iria ouvir um bocado de desaforo, né? Porque através da internet hoje em dia as pessoas estão soltando, inclusive, o que há de mais difícil no ser humano. E aí, quando a gente fala de Jesus, muitas vezes a gente diz assim: Jesus foi embora, Jesus partiu. É preciso que a gente entenda que Jesus não foi embora. Ele pode não estar mais usando o corpo físico, mas ele não foi embora, ele está aqui no nosso planeta. Está aqui ao nosso lado. Tanto é que ele vem e diz ainda assim: onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu me farei presente. Se a gente está aqui, inclusive, reunido em nome de Jesus, ele aqui está. Mas a gente vai falar também de algumas dificuldades. Antes de dificuldades, por que a gente deve seguir Jesus? O Espiritismo tem uma questão muito interessante, que é a seguinte, a questão 625, que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O próprio Espiritismo diz que esse modelo a ser seguido, que esse exemplo a ser seguido é Jesus. Vede Jesus é a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos, 625. E essa, inclusive, é a questão que normalmente a gente se lembra. Né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de gravar. A questão número tal fala sobre isso, questão número tal fala sobre aquilo. Mas essa é a única que eu gravo. 625, qual é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Vede Jesus. Pronto, essa não esqueço. E é isso que a gente, inclusive, precisa ter essa consciência. Se a gente aprender, não aprender nada das outras questões, não souber absolutamente nada das outras coisas, do que fala o Livro dos Espíritos, do que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, do que fala a própria Bíblia, do que falam todas as religiões, mas se a gente souber disso, e se a gente seguir Jesus, a gente vai estar seguindo todo o plano divino. Resta-nos
aprender a falar e a calar. Mas é muito difícil. A gente compreende que há algumas dificuldades. Por exemplo, para os nossos irmãos judeus que não seguem Jesus, porque não são cristãos, mas eles compreendem também a missão do próprio Jesus, compreendem Jesus, inclusive, como um dos profetas, eles aceitam Jesus, inclusive, como um dos profetas, assim como os nossos irmãos os muçulmanos, que muitas vezes a gente acha que muçulmano é só aquele que acha que deve extinguir o outro, mas isso é uma concepção, não, uma compreensão equivocada do que está escrito, inclusive nos seus livros sagrados. Até eles, inclusive, aceitam Jesus e falam bem de Jesus. Quando a gente diz uma coisa dessas, fica até parecendo, né, que não existe isso, né? Mas Jesus está no Alcorão. Mais uma vez, não com o nome de Jesus. Lá no Alcorão ele está com o nome de Isa. Certo? Mas eles falam de Jesus, falam inclusive de Maria, e falam bem. Então, vejam, se a gente segue esses ensinamentos de transformação, a gente muda o mundo. A proposta de hoje, inclusive, além de seguir Jesus, é tentar mudar o mundo. Hoje aqui, essa quantidade de pessoas aqui serão pessoas que vão ouvir algo, refletir sobre isso e, ao saírem daqui, que a gente se coloque na condição de tentar mudar o mundo. Mais um conselho: não tentemos mudar o mundo pelo outro. Ou seja, a gente tentar mudar o mundo, eu tentando mudar minha esposa, ou eu tentando mudar os meus filhos. E eu saia daqui querendo mudar Leandro, porque só esse que eu consigo mudar. Da mesma forma, as esposas que digam para si que não devem mudar o outro, o seu cônjuge, e sim mudar a si. Os judeus, nossos irmãos judeus, eles têm de ensinamentos 613, que eles chamam de mitzvot, que são os mandamentos que eles buscam seguir. Para vocês verem como não é fácil a gente praticar plenamente o bem. Né? Para eles são 613. Vem Jesus, judeu, nasceu judeu, nunca foi cristão, uma vez, alguns anos atrás, eu conversando com uma pessoa e a pessoa discutindo sobre religião. Eu não gosto de discutir sobre religião, porque religião não se discute, se dialoga sobre, né? Se respeita o outro. Mas aí, nesse diálogo, e como era um diálogo franco, sem agressões, eu perguntei a uma senhora qual era a religião de Jesus. Ela disse assim: ele não era católico? Eu disse: não. Ela regalou os olhos assim, comendo: não? Não. Não. Aí ela diz: não, eu sei que ele não era protestante, que o protestantismo veio depois. Digo: é verdade, ele não era protestante também não. Oi, ele era o quê? Tu tem certeza que ele não era católico? Eu digo: tenho. Aí ela disse: ele era o quê? Já aquela condição de dizer assim: ele era o quê? Aí eu disse: ele era judeu. Judeu? Eu digo: é. Ele nasceu judeu, viveu judeu, foi para a sinagoga, seguiu os ensinamentos judaicos e morreu como judeu. Agora, os seus ensinamentos é que transformaram o mundo. E todos aqueles que buscam seguir Jesus, seguindo Jesus chamado o Cristo, que não é sobrenome, como às vezes a gente acha que é Jesus Cristo, como sendo o sobrenome de Jesus, mas não, é o Cristo, é o escolhido, o ungido. Então, Jesus, o Cristo. Esses que seguem o Cristo, se dizem cristãos. Nós já teríamos hoje condições de dizer assim: eu sou cristão? Eu não vou pedir aqui para levantar as mãos, porque eu sei que não é fácil a gente levantar as mãos agora, e depois que eu perguntar de novo, eu sei que algumas pessoas que levantaram não vão mais levantar. Porque a gente não consegue ainda hoje seguir
todos os passos de Jesus. A gente muitas vezes não se coloca na condição em que Jesus diz assim. Em outras palavras, ele diz assim: Leandro, vamos trazer a nossa linguagem, vamos trazer para aqui, porque o importante é a gente fazer reflexão sobre a vida. Como se Jesus chegasse para mim e dissesse assim: Leandro, não fala a vida dos outros não, rapaz. Ele falou isso, não foi? Não? Ele não falou, logicamente, porque Leandro não estava lá. Quem dera. Mas, ou talvez não, quem dera não, de repente era eu que estava lá para também atirar pedra nele, né? No que ele estava dizendo. Mas ele diz assim para a gente: não atire pedras aos outros. Porque muitas vezes fomos nós que já erramos. E muitas vezes a gente tendo errado, a gente agride o outro, atinge o outro exatamente onde a gente já caiu, mas quer atingir o outro. Por isso é que fica difícil depois a gente começar a discorrer o que seria seguir Jesus, no final perguntar: quem é cristão? Mas vamos lá. Vocês sabem por que é mais difícil, ou por que é tão difícil seguir Jesus? Porque a gente não desapega. Nós não nos desapegamos. Por exemplo, a gente não se desapega das pessoas. Tanto é que a gente chama de a mulher com quem eu me casei, eu chamo de minha esposa. Eu já coloco posse. As pessoas, os espíritos que Jesus, sendo governador do planeta, autoriza em nome de Deus, que nasçam através dessa união, aí eu chamo de meus filhos. É sempre meu. E quando alguém meu, a quem chamo de meu, parte, eu às vezes me desespero. E aí a gente precisa entender, a gente precisa se desapegar, inclusive das pessoas que amamos. Inclusive das pessoas que amamos. Eu falei de minha esposa, né? Imaginemos o seguinte: será que nós já teríamos a condição de dizer para a nossa esposa que nos acompanha e diz assim: se para que você seja feliz for distante de mim, siga porque eu quero lhe ver feliz? Às vezes a gente não vai querer dizer isso, né? Porque a gente age da seguinte forma: é minha esposa, ela tem que ser feliz comigo? Não, ela tem que ser feliz. E o ideal é quando a gente é feliz juntos. Na relação a dois, o ideal é quando os dois são felizes, porque um está com o outro, e o outro está com um, e os dois se sentem bem de estar um com o outro. É uma troca. Por isso, que a gente aprenda também a se desapegar no sentido de posse. A gente tem dificuldade de apego, de se desprender das pessoas. Um pai, quando parte, a gente fica aqui chorando dias, meses, anos. Inclusive eu fiquei assim, durante anos, chorando quando meu pai partiu. Hoje, eu dou graças a Deus, né, de também ter uma visão diferente de vida e agradecer porque tive a presença do meu pai em minha vida, embora durante poucos anos, 17 anos e pouco, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que para nós foi uma pessoa maravilhosa, né? Então, que a gente aprenda a se desapegar. Que a gente também aprenda a se desapegar das nossas convicções. Vamos lá. Vamos com calma aqui. Vamos citar uma aqui, simples. As nossas convicções no esporte, nos esportes. Quem torce para um time? Eu não vou citar times aqui, porque senão... Aí vai dizer, olha, inclusive nós, pernambucanos, estamos todos numa situação terrível, né? O único que tinha na primeira divisão caiu para a segunda. Está dando parabéns que caiu, é? Eu gostaria de ver todos lá na primeira divisão. Mas veja na prática o que é o apego. Nós muitas vezes nos colocamos nessa condição de porque eu torço para um time A, você torce para o time B, você jamais torceria pelo meu time.
na realidade, somos, no caso aqui em tela, que a gente está falando dos esportes em Pernambuco, do futebol em Pernambuco, nós deveríamos agir na seguinte situação. Estivéssemos todos na primeira divisão, porque aí fortaleceria o esporte. Não o esporte, o futebol, né? O futebol em Pernambuco. Porque assim todos ganhariam. Mas aí a gente, com o apego, eu ajo como? Se alguém diz assim, o teu esporte caiu, eu digo, e o teu time está onde? Né? Teu time, o esporte caiu para a segunda divisão. Aí eu começo a dizer, sim, e você torce por qual time? Náutico. Eu disse, não está não, mas não é cruel. Mas já está citado. Torço pelo Náutico, ou torço pelo Santa Cruz. Tá, e o teu time está em qual divisão? Aí a gente fica nesse apego a essas coisas que a gente, quando analisa, são coisas pequenas. Na vida, a gente precisa colocar em prática, sabe o quê? Aquelas 3 letrinhas que na internet são bem famosas, que é o desapega, desapega, desapega. O quê? OLX. Exato. A gente precisa usar mais essas 3 letrinhas para a nossa vida. Não estou fazendo propaganda deles, mas que o sentido seja esse. A gente se desapegue das pessoas, se desapegue dessas convicções. Das convicções, por exemplo, políticas. Sabe por quê? Eu digo que a gente deve se desapegar, inclusive, das condições políticas. Porque se eu escolho um candidato e você escolhe outro, a melhor forma que temos de conviver em paz é eu respeitando que você pensa diferente de mim. Da mesma forma que no esporte, né, ou no futebol, a gente deve respeitar porque o outro torce por um outro time, né? Não é assim? A gente não deve respeitar? Porque, na realidade, na prática, a gente precisa se compreender todos como irmãos. Somos irmãos, não somos outra coisa, não. Somos irmãos. Logicamente, cada irmão pensa diferente, age diferente, tem uma formação diferente e é um espírito diferente. Por isso a gente pensa diferente. Somos seres individualizados. E é essa a beleza. Há uma música de Padre Zezinho que fala sobre um pouco disso, que ele coloca na condição do apego religioso, que é outro apego que a gente precisa ter superado, é o apego religioso. Padre Zezinho, ele diz assim, numa das músicas, ele diz assim, somos irmãos separados. Quando a gente se compreender realmente como irmãos, que cada um pode pensar diferente, que cada um respeite o outro como gostaria de ser respeitado, a gente vai estar seguindo Jesus. Porque embora Jesus tenha sido, inclusive, muito firme em muitas colocações, mas se a gente for analisar a firmeza do que falou Jesus em relação a cada um, é quando ele via hipocrisia. A gente dizer uma coisa e fazer outra. Dizer que é bom e não sê-lo. Dizer que faz o bem e não fazê-lo. Dizer que é justo e só cometer injustiças. Isso, Jesus era firme e dizia, hipócritas. A ponto de chamar-nos de sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas podres por dentro. Então ele diz, numa outra música, ele nos compara, que é essa comparação eu achei linda, maravilhosa. Que ele diz que é como se fôssemos um jardim de flores. Olha que comparação. Vocês já pararam para ver, ou para olhar um jardim, onde há, nesse jardim, diversas flores diferentes? Como é lindo. Todo colorido. Com rosas azuis. Vocês já viram rosa azul, né? É linda a rosa azul. Eu vi faz muitos anos. Orquídeas, também linda. Vocês imaginem colocar tudo isso
as margaridas. Margarida, toda vez que falo em margarida, eu me lembro de gogó. Quando a gente olha esse jardim florido, com as mais diversas flores, a gente vê a beleza desse jardim. Se nós somos esse jardim, quem é o jardineiro? Jesus. Então, por que nós, rosas, orquídeas, as mais diversas rosas, as mais diversas flores, por que a rosa vai brigar com o cravo fora da música? Por quê? Só cabe na música, não é a rosa que briga com o cravo, né? O cravo brigou com a rosa. Pronto. Aquilo só cabe numa música. Mas na vivência nossa, não nos cabe. Porque se nós, como rosas, que querem brigar com cravos, discutem, perdemos os dois, a rosa e o cravo. As duas vão morrer. E o jardim vai ficar menos belo. Então saiamos daqui hoje na condição de flores, das mais diversas. Flores perfumosas, belas aos olhos, belas ao toque. Ah, Leandro, mas você já viu que a rosa, que é linda e cheirosa, tem espinho? Já, claro. Que a gente aprenda a pegar uma rosa sem se furar. Né? Que a gente também, em sendo uma rosa, evite ter tanto espinho, porque também tem rosas com poucos espinhos. Então vamos construir esse jardim mais belo, para que o jardineiro, que é Jesus, fique satisfeito, né? Se eu falasse para vocês a seguinte letra de uma música, eu queria que vocês depois dissessem de quem é a música. Não sei não, viu? A música, ela diz assim: eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que essa luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa de que lado ele sobe na montanha, não importa de que lado ele bebe lá na fonte. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado ou um defeito. Mas, lá no céu, só vai entrar quem sabe amar. Uma letra dessas assim, a gente pode até achar que é um espírita, né, que escreveu algo assim, né? De ser tão aberto para as religiões, não importando. Não, essa é uma música de quem? Quem sabe? É de Padre Zezinho. Veja, a beleza de um sacerdote que reconhece o valor nas outras religiões. Aí nós, todos nós, seguidores de Jesus, precisamos ter essa mesma compreensão. Seguir Jesus não é dizer o meu Jesus. Seguir Jesus não é também falar de Deus como sendo o meu Deus. Porque se eu digo que é o meu Deus, eu estou criando um Deus. Por quê? Se existem dois, esse foi criado por mim. Esse segundo já foi criado por mim. Só existe um. Então, se só existe um, não existe esse meu Deus. Não existe o meu Deus e o teu Deus. Pode até existir a minha compreensão de Deus e a sua compreensão de Deus. Mas Deus é um só. E Ele só quer uma coisa: que a gente viva em paz. Outra dificuldade que nós temos de desapegar. Vamos colocar o OLX agora nas posses. Nas posses materiais, que a gente tem dificuldade, né? Alguém passa e a gente se desespera quando alguém nos leva algo que é nosso. Lógico que ninguém também vai dizer assim: não, pode levar, está tudo bem, né? Pode levar roubado. Não, não é isso, não. Mas a gente só não pode se desesperar porque alguém nos tirou. E olha a questão do apego. Jesus, um rapaz chegou próximo de Jesus e disse assim: bom mestre, que é que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? A gente já sabe, né? O contexto disso, de que foi.
Aí ele diz assim: por que me chamais bom? Não sou bom, bom é Deus que está nos céus. Olha que grandeza de Jesus. Ele sequer aceitava ser chamado de bom. A gente quer ser maravilhoso, né? Jesus não aceitava nem ser chamado de bom, porque ele diz que bom só Deus. Aí Jesus responde a esse rapaz: guarda os mandamentos. Aí o rapaz, às vezes muito parecido com a gente, diz assim: quais? Não é? Às vezes a gente não procura inclusive uma casa espírita para dizer assim: o que é que eu faço? A gente, como espírita, pede uma orientação para dizer assim: eu queria saber se eu faço assim ou faço assado. Não tem? Esse camarada também procurou Jesus e perguntou: tá, quais? Aí vem Jesus discorrendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem responde assim: ah, mas isso eu já tenho feito. Que bom, né? Aí vem Jesus e diz assim: pois bem, se queres ser perfeito, ou seja, ali o camarada já estava legal, né? Se ele não quisesse levar para casa uma resposta desse nível, né? Ele já tinha dito assim: opa, beleza, estou bem na fita, né? Vamos lá, estou legalzinho, que Jesus já disse que eu estou seguindo tudo e o que eu preciso fazer é isso. Mas aí é que está. Esse rapaz também tinha uma busca, que era a busca da perfeição. Ele não se contentava somente em fazer isso. Ele também queria dizer assim: eu quero ser melhor. E a gente também deve seguir isso aqui, né? A busca do se melhorar. A gente comete um erro hoje, amanhã a gente deve tentar errar menos do que hoje e acertar mais e mais e mais. E aí vem Jesus assim e diz para ele: se queres ser perfeito, pois bem, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Nessa hora, minha gente, o rapaz baixa a cabeça e diz assim... Aliás, não diz nada, só vai embora. Mas essa pergunta, essa colocação de Jesus é exatamente porque ele, sentindo do rapaz que o grande problema dele era o apego material. Se ele tivesse, vocês já imaginaram hoje, se ele colocasse os bens todos dele no OLX, que a gente está falando do OLX, para se desapegar, se ele se desapegasse de todos os bens dele e tivesse seguido Jesus, vocês já imaginaram quem seria esse rapaz depois? Vamos trazer para a gente. Já imaginaram se a gente não tivesse apego às coisas materiais e seguisse Jesus? Na condição, por exemplo, de não ficar se preocupando o que é que eu vou comer hoje, não estar se preocupando o que é que eu vou vestir agora no Natal. Eu vou vestir a mesma roupa que eu vesti no Natal do ano passado? Ah, não. Eu vou para a festa de São Félix em janeiro usando a mesma roupa que eu já usei no Natal? Ah, não, tem que ser uma roupa diferente. A gente ainda é apegado a essas coisas, ao que se vê. Eu tenho até uma dúvida com relação a isso. Eu não sei se as pessoas olham que a gente está usando a mesma roupa, que é a mesma roupa da festa do ano anterior. Será que olha? Olha? E é? Eu nunca imaginei que as pessoas percebessem, mas Leandro, essa tua camisa... Essa não, que essa aqui eu ganhei já este ano. Mas, de dizer assim, que não olha... não olha. Se as mulheres olham, né? Ah, mas é lógico, ela está com você, né? Eu digo assim, se de repente, se ela acompanha e perceber, se outras pessoas, vem cá, tu vias que fulano está usando a mesma roupa da festa de São Félix de 2016? Vamos lá. Haja memória. A gente está falando muito daqui das dificuldades. Não é isso? Dificuldades de seguir Jesus. Vamos falar agora de recompensa? O que é que eu ganho com isso? Sabe, eu ganho uma coisa muito simples. Paz. Vocês já imaginaram o que é ter paz? Já imaginaram? Pronto, só
uma fraçãozinha do que seria ter paz. Vamos dizer que alguém está com uma dívida, está com um boleto para pagar, e aí você paga o boleto, no dia seguinte você sente paz. Não é? Uma fraçãozinha. Embora não seja plena, porque a gente diz, mas aí no próximo mês tem outro boleto, tem o cartão de crédito, tem o aluguel, tem o telefone, tem não sei o que, não sei o quê. Mas na hora que a gente paga aquilo, a gente tem um pouco de paz. Mas já imaginaram o que seria paz plena? É seguir Jesus. A gente sabe dessa dificuldade. Mas quando a gente se desapega de tudo isso, a gente alcança paz. Vamos ao segunda parte. Trabalhando. Trabalhar. Até agora foi seguir com Jesus. Agora, trabalhando. Trabalhar é fazer algo. Nem Jesus, que morre crucificado, nem Jesus morreu de braços fechados, cruzados. Por que a gente vai viver de braços cruzados? Jesus não parou um instante. E não era apegado às coisas materiais, voltando ao apego. Tanto é que diz assim, o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para recostar a cabeça para dormir. E aí a gente está disposto a seguir esse homem que não tem nada para nos dar. Não tem nenhuma pedra para dizer assim, hoje, quando eu for deitar, vamos colocar para o dia de hoje, um travesseiro. Ele não tem nenhum travesseiro para a gente usar para poder dormir. A gente está disposto a seguir esse homem que não tem nada de bem material para nos trazer? Trabalhar é estar com os braços descruzados, estender a mão ao outro, fazer algo pelo outro. Eu sei que eu até poderia fazer muito mais. Aliás, vou nem colocar nessa condição, porque parece que eu faço muita coisa. Eu não faço nada, comparando ao que eu poderia fazer. Eu gostaria muito de poder fazer muito mais. E é interessante que esse trabalhar, olha só, vocês já sabem, né, que esse ano eu fui internado 4 vezes. Numa dessas eu fui parar na UTI. E aí como é que a gente costuma agir? Às vezes, quando está nessa situação, a gente diz assim, não, a gente já faz aquelas preces mais ou menos assim, Senhor, não me deixa partir agora. Não é assim? Deixa eu passar mais um tempo aqui, porque no final do ano eu vou ter tal coisa. Eu tenho um compromisso X. Não é assim? A gente vai querendo sempre deixar para depois. Porque assim, quem é que aqui hoje gostaria hoje, dos que estão hoje aqui presentes, quem gostaria de ir para uma colônia espiritual elevada, para o céu? Quem gostaria de ir para o céu? Ninguém quer ir para o céu? Hoje não, né? Pois é, todo mundo quer estar numa situação boa, mas agora, hoje, aqui, é melhor não, né? Deixa eu ainda melhor aproveitar um pouquinho mais. Mas é interessante que a gente se coloca nessa condição, e aí quando está, por exemplo, no leito da UTI, aí diz assim, eita, eu queria ter mais tempo para poder fazer assim, assado, cozido, frito, né? E aí sai da UTI, volta para a vida e aí a gente esquece de continuar trabalhando. Porque, olha, se eu sair daqui, Senhor, me dê força para que quando eu sair daqui eu consiga fazer isso, isso e isso. Senhor, me dá forças para quando eu sair daqui eu pedir perdão àquela pessoa X que naquele ano, há tanto tempo, deixou de falar comigo e que eu sempre disse que no dia que ela vier falar comigo, eu vou falar com ela, mas enquanto ela não falar, eu não falo. Senhor, me dá paz e ciência para que eu consiga ir e agir em direção a ela. E eu tomar a iniciativa de deixar de lado o meu orgulho. Então isso é trabalhar. Às vezes a gente acha que trabalhar para Jesus é somente dar alimentos para quem está passando fome. Isso é importante? Sim, é importante, mas não é tudo. Há muitos outros caminhos também para a gente poder ajudar Jesus. A gente pode abraçar uma pessoa. Vocês já perceberam o poder de um abraço? Quem já percebeu isso? A gente coloca hoje aqui numa proposta para quando a gente sair daqui, a gente está disposto a abraçar.
Não somente abraçar aqui dentro, porque abraçar aqui dentro é muito fácil. Mas abraçar quando chegarmos no nosso lar. A gente que deixou, por exemplo, a esposa no lar, a gente chega hoje e deu um abraço gostoso nela. Você que falou, né, da esposa. A gente deu um abraço gostoso na esposa. E se puder, ainda levar uma flor para ela, como simbólico do que a gente está falando aqui. Agora, eu só peço que não arranquem as flores ali do jardinzinho que a gente está. Não é? Porque aí se todo mundo levar uma florzinha dessa, é porque os pezinhos estão tão novinhos ainda que não dá para tirar todas as flores. Mas, quando a gente puder levar uma flor, leve para a esposa que está em casa. Lógico, se a gente chegar em casa com essa flor, ou der um abraço e disser para a esposa, eu te amo, que é outro desafio, se por acaso a esposa disser assim, o que é que você andou fazendo? Ou, tu estavas onde? Estava onde? Eu estava lá, eu fui para Camusim, estava assistindo a palestra lá no Chico Xavier. Ela vai dizer, foi não. Se isso acontecer é porque está faltando ainda um pouquinho mais, né, de frequência nisso. Que a gente haja mais assim. Por fim, vem o trabalhando, agora em sua vinha. E, finalmente, o que é vinha? Vinha é uma plantação de videira para a produção de vinho. Isso eu já sei. Tá. Às vezes tem gente que sempre fala, né? Por que fala tanto em vinho? Por que Jesus bebia tanto vinho? Por que as pessoas daquela época bebiam tanto vinho? Também por uma questão de própria saúde, porque não era fácil também conseguir água para beber, com pureza. Então tinha que tomar vinho. E não é esse vinho que a gente está acostumado hoje, viu, gente? O vinho puro é mais o suco da uva. Aquele vinho que Jesus fez, puro, né, e o mais saboroso, nas festas de Caná, nas bodas de Caná, na realidade, era mais uma transformação fluídica para um suco do vinho. Por isso eles bebiam tanto. Porque aí ele é puro, né? A quantidade de bactérias é próxima de zero, por aí vai. Pois bem, imaginemos Jesus na figura do governador. E ele é o dono da vinha. Aí vamos agora começar a visualizar. Ele vai chegar para a gente, ok? Na noite de hoje aqui, e vai dizer assim, Leandro, Sávio, Lucas, venha aqui. Eu vou dar uma saidinha. Eu vou fazer uma viagem e vou lhe apresentar a minha vinha. Quero que você tome conta dela. Mas não se preocupe, eu estarei acompanhando. Nos tempos de hoje, a gente pode dizer que está acompanhando online, né? Via Wi-Fi, aliás, que deve ser muito mais poderoso do que o Wi-Fi, que ali fora já não alcança e ele alcança de distância imensa. Mas aí trazendo para a linguagem nossa, né? Vocês estão compreendendo por que eu estou falando assim, né? Então ele está ali. Venha cá, Leandro. Eu vou te apresentar a minha vinha. No geral, essa minha vinha são os países. Queria que você visse isso aqui. Olhe, meu filho. Me ajude a cuidar dessa vinha imensa. Vamos seguir em frente, meu filho. Aqui, meu filho, é o Brasil. Eu queria que você me ajudasse, enquanto eu estou fora, de cuidar da minha vinha. Porque há tanta gente boa nessa parte da vinha. Cuida dela. Vem cá, meu filho. Vamos lá. Vamos agora aqui, ó. Essa tirinha aqui de terra, as pessoas chamam aqui de Pernambuco. Vamos cuidar de Pernambuco. Tá? Olha, lá tem... O pessoal gosta muito de futebol também, viu? Aqui tem um tal do Esporte, um Náutico, um Santa Cruz, e por aí vai. Mas não fale sobre isso, não, que o pessoal, quando fala nisso, as pessoas começam já dizendo assim, opa, não, o meu é melhor. Então não se mete nisso não, meu filho. Mas aqui é meu Pernambuco. Aí vem cá, porque eu quero te mostrar um cantinho maravilhoso, meu filho. Vem cá. Vem me seguindo, meu filho.
Estamos seguindo Jesus, né? Vem comigo, meu filho. Eis aqui. Aqui é meu lar. E neste lar é o lar que tu moras. É o lugar onde tu chamas de teu lar. Este é o meu lar. Cuida dele, meu filho. O que a gente vai responder para ele? Sim, amigo Jesus. Eu vou cuidar do meu lar, que é o teu lar. E aí a gente começa dizendo assim, como é que eu falo contigo, Jesus? Ele diz assim, pensa no bem. Me chama através da oração. Eu estarei lá contigo. Então nós, quando estivermos hoje visitando este trecho da vinha de Jesus, que a maioria de nós vai sair daqui direto para lá, que a gente chegue nos nossos lares compreendendo, eis aqui a vinha de Jesus. E aí quando chegar lá e tiver dificuldade, quem diga assim, Jesus, aqui é teu lar. Me ajuda a ter um lar de paz. Porque às vezes a gente cai na seguinte situação, eu costumo dizer que a gente fala de, sempre trazendo músicas de Pazezinho, que eu gosto muito, não tenho o que negar. E tem uma música que diz assim, já não se amam mais como antigamente. Não sei se vocês conhecem, essa é menos conhecida. Já esqueceram como foi bonito, 18 quilos de fotografia, que já nem olham, porque se cansaram de se olhar. Não foi agora, e não foi de repente, que aquele amor ficou todo esquisito. Se um queria, o outro não queria. Já nem se abraçam, porque se cansaram de abraçar. Já foi bonito, mas mofou na prateleira. Igual as fotos, né? As fotos hoje em dia, né, a gente já nem tem mais as fotos físicas, né? Agora é só no celular. E se a gente parar um pouquinho para perceber, quem é que pega o celular para olhar as fotos que a gente tirou de 2 anos atrás? Já foi tão bonito, mas mofou na prateleira. Já não tocavam neste amor há muito tempo. Quem é culpado não aceita conversar. Quem mais sofreu também não quer recomeçar. Cedeu demais, perdeu a paz. Cedeu 1000 vezes para salvar a relação. E ele termina dizendo assim, só perdão, só conversão, só sacrifício podem livrar aquele amor do precipício. Na linguagem dele, ele fala o que a gente precisa fazer. Muito perdão, muita transformação. Na noite de hoje, essas reflexões devem não ficar apenas restritas a essa porta. Elas devem sair para lá. A gente busca, para terminar, enfim, paz. Ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Nossa, que silêncio. 1, 2, ó. Ah, que bom. Pois bem, para a gente ser feliz é simples. Seguir Jesus. E numa outra música de Padre Zezinho. O que é preciso para ser feliz? Uma criança perguntou e ele responde. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Pois bem, estamos aqui para ser felizes, construindo paz, seguindo Jesus na vinha, principalmente no espaço mais especial da vinha de Jesus,
que é o nosso lar. Que a gente consiga hoje amar hoje, viver hoje. E não sei quantos dias ainda me restam aqui no plano físico, mas já quero desde já ter a coragem de dizer, de pensar e de fazer, e dizer hoje, de braços abertos, olhando para Deus, dizer assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E conclua, como disse Jesus após essa frase: está tudo consumado. Que a gente esteja hoje consumando, finalizando a decisão de mudar. Um beijo sincero no coração de cada um, que Deus nos abençoe, coragem, porque quem está no leme da nossa nau, né, do nosso navio, é Jesus. Jesus está no barco, eu costumo sempre dizer isso, né? Jesus está no nosso barco da vida. Vai ter tempestades, vai. Mas lembra aquela passagem lá de Jesus, né? Que o barco estava, o vento açoitando o barco e tal, e todo mundo se desesperando, pensando que ia morrer. Jesus está no nosso barco. Pode ter esses ventos sacudindo, mas o barco não vai virar. Paz e luz, só queria lembrar, próximo domingo não tem palestra à noite, mas vai ter um evento maravilhoso, que é comemorar o aniversário desse que nós dizemos seguir. Embora a gente saiba que ele não nasceu em dezembro. Mas a gente tinha que ter uma data para comemorar. Escolheram dezembro, dia 25 de dezembro, que a gente comemore o Natal. Que nesse Natal, não somente aqui na próxima semana a gente faça essas reflexões, mas no Natal deste ano a gente coloque em prática dar um presente a Jesus. Vamos dar presente ao aniversariante este ano? Vamos? Mudar o mundo? Lembra que eu falei? Vamos mudar o mundo? Como é que a gente muda o mundo? Mudando a nós mesmos. Deixando ele nascer dentro de cada um. Exatamente. É isso. Não sei. Não sei. Vai. Passe. Tá ok? Medicação. Tem crise também lá dentro, né? Vamos então à prece. Juarez falou hoje, na hora do almoço, ele disse assim, quando o pessoal dizia assim, feche os olhos e pense em Jesus, aí ele diz assim, aí eu já imaginava Jesus com o olho, olhando, abrindo o olho para mim, dizendo assim, você não está fazendo a coisa certa. Vamos então pensar em Jesus, ok? Mas Jesus, como bem disse ele depois, para que não ficasse nessa guardado na mente sempre Jesus dizendo isso a ele, vamos fechar os nossos olhos e olhar para Jesus agora de braços abertos, a nos receber, não mais pregado na cruz, porque ele já não está mais lá há muito tempo. Ele está de braços abertos para nos acolher. Vamos sentir Jesus nesse acolhimento. Amigo Jesus, nos dirigimos a Ti, a fim de Te pedir paz em nossos lares. Nos dirigimos a Ti para sermos cientistas dessa paz. Ou seja, Jesus, ajuda-nos nessa ciência tão profunda que é a ciência da paz, tendo paciência. Paciência com quem está ao nosso redor. Paciência por quem pensa diferente de nós. Paciência. Para que depois da paciência a gente compreenda efetivamente o que é amar. Que a gente se desapegue, amigo Jesus, de todos os bens materiais, de tudo que nos prende a esse processo evolutivo. Que a gente consiga resplandecer, transformar, sermos luzes, iluminando
este mundo. Que a gente consiga, amigo Jesus, também ser espelhos, nos mais translúcidos, a fim de refletir a tua luz que é pura. Que a gente se ilumine, para que a gente possa também iluminar ao nosso redor. Obrigado, Jesus, por ter também enviado os teus mensageiros, com os mais diversos nomes, nas mais diversas religiões, nas mais diversas compreensões. Assim, nós te dizemos que vamos nos esforçar para seguir-te passo a passo nessa transformação. Aos amigos espirituais que nos acompanham sempre, agradecemos a oportunidade das reflexões. Possamos retornar aos nossos lares envolvidos na paz de Jesus, que é completamente diferente da paz que o mundo dá. Que Deus nos abençoe a todos, aqui, agora e por toda a eternidade. Que assim seja.